Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, através da psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E na semana passada nós iniciamos o capítulo 2, que se chama Clarencio, em que o André Luiz relata que ele estava sendo ali acusado de suicida, tanto que esses espíritos ali difíceis, perturbados, o acusam, suicida, criminoso, infame, o que surpreendeu bastante o André Luiz. Esses espíritos dizem: que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, ou seja, tais repreensões, censuras, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, essas acusações, a meu ver, não eram procedentes, não faziam sentido. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiam a delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, dessas lembranças, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio? Por que a acusação de suicídio? Quando eu fora compelida a abandonar a minha casa, a família, o doce convívio dos meus. Então vejam, para ele era uma grande surpresa essa acusação ali de ser um suicida, se ele lutar ali pela vida, nos momentos finais ele lembra ali claramente do pique ali da agulha, da injeção, dos diagnósticos, da última imagem ali da família olhando para ele, nessa separação, enfim. Então tudo para ele denotava de que ele queria viver, porque alguém o chamaria de suicida. E a gente relembra rapidamente o que foi dito na semana passada, que ele foi considerado um suicídio indireto na medida em que ele não tinha intenção ali de tirar a própria vida, mas na medida em que ele teve vários abusos ao longo da vida, abuso ali em relação à bebida, em relação à própria sexualidade, já que ele contrai a sífilis, ele tem aqui um problema no intestino que o leva a uma cirurgia que não foi bem sucedida. Então todo o comportamento que ele teve ao longo da vida, que não preservou ali a própria saúde física, isso acabou antecipando a volta dele para o plano espiritual, antecipando o desencarne e a morte. Por isso ele é considerado um suicida indireto. E ele continua dizendo: o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, firme e decidido, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então vejam, lágrimas que foram longamente represadas, lágrimas que durante muito tempo foram contidas, agora ele já começava ali a chorar com muito mais frequência, o que para ele fez muito bem. A gente vai perceber que isso ali é um prenúncio, é um início dessa sensibilização que ele passaria a ter depois de tanto cansaço, depois de lutar tanto ali com aquelas figuras que o perseguiam, que eram espíritos ali em situações bastante difíceis. Então aqui é um momento em que ele vai ali se cansando dessa situação tão difícil, tão extenuante. Lembram que ele ficava ali socando no ar, duelando ali verdadeiramente com aqueles espíritos que o perturbavam. Então aqui ele já começa um processo ali
de cansaço, né, altamente ali extenuado, que de certa forma vai ser benéfico para ele. A quem recorrer, ele diz, por mais que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, nada poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Então vejam que ele deixa tão claro que os conhecimentos dele, a cultura que ele amelhou aqui na Terra, que ele conquistou, naquele momento não era de grande valia, porque faltava o que para ele? Essa preparação do sentimento. E aí, uma vez mais, nós lembramos, quando o Frei Fabiano fala, né, da importância ali, a diferença da cultura com a sabedoria, que a cultura é aquilo que vem de fora para dentro, mas a sabedoria é aquilo que vem de dentro para fora. Então nós podemos ali nos orgulharmos de muito conhecimento, de muita ciência, de domínio ali de teorias, de leis, mas isso não faz sentido se isso não é acompanhado de uma transformação interna, né? De que isso não seja revertido ali ao bem de uma coletividade, que a gente olhe ali para as pessoas com um pouco mais de tolerância, não é? De empatia, né? Ou seja, o conhecimento ele é muito importante, né? Mas ele precisa estar acompanhado ali do desenvolvimento do nosso sentimento, da nossa sensibilidade, né? Cultivarmos ali a nossa espiritualidade, que foi algo que o André Luiz não fez. Ele foi um médico ali renomado, um médico bastante conceituado, que conhecia muito ali as leis da ciência. No entanto, ele nunca teve uma preocupação, né, com a própria espiritualidade. E lembrando lá na introdução, quando o Emmanuel fala, mais do que espiritismo, mais do que espiritualismo, nós precisamos de espiritualidade. Ou seja, mais do que termos uma religião, mais do que frequentarmos uma religião, o que é importante sem sombra de dúvida, mas mais importante do que isso é termos a espiritualidade dentro ali da nossa alma, do nosso viver, das nossas atitudes. Esse é o grande ponto, esse é o grande objetivo ali da vida, não é? E ele continua dizendo, perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, eu encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Ou seja, ele continuava sendo ele mesmo, mantendo ali a individualidade, porque aquilo que ficou na Terra foi o corpo físico, né? Que ali, naturalmente, com o tempo se degenerando, né, no estado ali de putrefação, retornando ali à própria natureza, né? Mas aquilo, enfim, acabaria aquele corpo físico, mas ele, enquanto espírito, mantendo ali o corpo espiritual, que é o perispírito, ele continuaria vivo e continuou vivo, como todos aqueles que desencarnam, que morrem, continuam vivos, né? Mantendo ali todas as suas conquistas, a sua cultura, né? Mas acima de tudo mantendo ali a quem eles são, os próprios sentimentos, né? Os próprios hábitos. Então tudo isso se mantém. Aquela frase que diz que a vida não começa no berço e não acaba no túmulo, né? Nós continuamos ali a nossa trajetória ao longo de incontáveis existências, incontáveis vidas, né? Tanto que nesse momento em que nós estamos falando, nós estamos ouvindo, quantas existências já teremos vivido, né? Quantas experiências, quantas conquistas ou quantos erros, enfim, quantas coisas já passamos até chegarmos nesse exato momento que nós estamos agora, né? Então, o que somos hoje é fruto de todas essas existências passadas, de tudo aquilo que nós pensamos, que nós vivemos, né? Enfim, toda essa bagagem que foi ali conquistada ao longo de
tantas e tantas existências. E ele diz ainda, persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Olha que interessante isso. Ele continuava tendo necessidades fisiológicas, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha cansaço. Né? Por quê? Ele deixou na terra ali o corpo físico, mas lembram que nós falamos do perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Né? Então, quanto mais o ser humano ele se espiritualiza, ele se dedica ao bem, mais sutil, mais etéreo é esse corpo espiritual que se mantém. Né? E quanto mais grosseiro ele é, né? Quando nós na Terra não cultivamos esse sentimento, não cultivamos ali a nossa espiritualidade, esse corpo espiritual, da mesma maneira, ele é mais grosseiro, ele é mais rude, né? Ele é mais denso. Então, o cultivo da espiritualidade faz com que esse corpo espiritual seja mais sutil e que do outro lado, com essa evolução, nós temos menos necessidades materiais, menos impacto daquilo que acontece no corpo, no nosso corpo espiritual. Né? Então, os espíritos muito evoluídos, né? Esse corpo espiritual ele é extremamente sutil, né? Como alguns falam, quintessenciado. Né? Então, são espíritos que não têm as necessidades que nós ainda temos aqui na Terra. Então, somos tão apegados ainda à matéria que quando nós morremos, do outro lado, temos ainda a necessidade, por exemplo, da alimentação. Né? Nós vamos ver mais para frente que ali existe, eles falam do caldo reconfortante, né? Que é um caldo ali, que é uma sopa muito mais sutil do que a nossa aqui, mas ainda há necessidade para muitos espíritos que partem aqui da Terra, porque em mundos mais evoluídos não há necessidade de nada ali que seja nem mais sutil. É como se aqui na Terra nós pudéssemos nos alimentar do próprio oxigênio que respiramos, né? Em mundos mais evoluídos, então, se esse corpo espiritual é muito mais sutil, ele é muito mais etéreo, não há necessidade como nós temos aqui na Terra, né? E se fôssemos espíritos muito evoluídos, não teríamos essa necessidade do outro lado. Mas, pela nossa condição ainda de aprendizado, ainda presos ainda à matéria, nós mantemos. Então, por isso é que ele tinha tão fortemente essas sensações tão físicas, né? Como a fome, a sede, né? Esse cansaço, esse cansaço tão grande que ali tirava dele muitas das forças que ele tanto queria ter, mas ele sentia cada vez mais cansado, porque ainda se mantinha muito ligado às sensações aqui da vida física, não é? Mesmo que ele não tenha mais o corpo físico do outro lado, mas por essa ligação, né, com a matéria, ele ainda mantinha essa ilusão, essas sensações. Não é? Por isso que ele diz que persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava minha fome todas as fibras, e não obstante, né, apesar do abatimento progressivo, eu não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que eu me atirava sequioso. Devorava folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças invisíveis a impelirem-me para a frente. Muitas vezes suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Então vejam, naquele desespero que ele se encontrava, naquela agonia, né, sugando ali a própria lama, tentando ali matar ali a sua sede, ele lembra aqui da terra do pão de cada dia, ou seja, do conforto que ele teve, de quantas vezes ele se alimentou tão bem. Isso acontece com muitos de nós, né, que às vezes a gente tem ali uma mesa farta, temos um relativo conforto, e, no entanto, podemos ser pessoas que reclamamos, que não valorizamos isso, né?
cobramos ali excessivamente dos genitores, dos pais, que eles têm que dar isso, aquilo, escolhemos, né, de uma maneira altamente exigente aquilo que chega ao nosso prato, mas talvez seja interessante olharmos, né, e agradecermos a bênção da alimentação, de uma água limpa que chega ali até nós, a oportunidade de dormir ali numa cama, de termos ali um agasalho, coisas que parecem ser tão até banais, comezinhos ali do dia a dia, mas um olhar mais atencioso vai nos fazer agradecer e valorizar essas pequenas dádivas ali que temos e às vezes não percebemos, não valorizamos, né? Então ele continua dizendo, né, não raro era imprescindível ocultar-me, né, fugir das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Esses seres animalescos nada mais eram do que pessoas, espíritos, né, ali bastante difíceis, né, também extremamente apegados ali à matéria, por isso é que tinham essas formas animalescas, né? Eram quadros de estarrecer, acentuava-me o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Olha que importante essa frase, que importante esse momento que começa ali a ser um divisor de águas, né? Desse desespero que ele trazia, desse cansaço extremo. Aqui ele consegue pensar. Comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Por que ele fala recordar? Porque aqui na Terra ele ouviu falar de Deus. Ele conhecia algo ali sobre as religiões, mas ele jamais se preocupou com isso, né? Quantas vezes nós, se estamos jovens, pensamos, isso eu vou me dedicar quando eu estiver em uma idade mais madura. Se chegamos nessa idade mais madura, nós dizemos, isso é para os mais novos, né? Eu já não tenho mais saúde, não tenho mais disposição. E com isso nós nunca achamos um momento propício, nunca de fato nos interessamos em estudar um pouco mais profundamente essas leis da vida, a nos conhecer a nós mesmos, né? Que é uma dificuldade enorme que temos de saber quem nós somos, né? O que nos move, quais são os nossos objetivos, né? O que de fato nós esperamos da vida, o que será que a vida espera de nós, né? O que Deus espera ali de cada um de nós. São perguntas que devemos nos fazer, devemos nos conhecer para entendermos, né, o objetivo da nossa existência. Por que estamos onde estamos, por que nascemos onde nascemos, por que essa família, por que essa profissão. Então tudo isso tem ali um propósito, tem um objetivo maior, né? Muito mais do que a nossa rotina de acordarmos, trabalharmos, estudarmos. Existe um grande objetivo ali, atrás de cada existência, e para Deus todos nós somos extremamente importantes, né? Como Jesus nos disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, Deus tem um olhar ali muito cuidadoso, muito atencioso por cada um de nós que somos filhos deles, né? Mas assim como sabemos que Deus é nosso Pai, é importante nos perguntarmos, será que eu me sinto filho de Deus? Será que eu me sinto parte dessa criação que é a grande existência ali humana? Então, perguntas aí para nós nos fazermos ali, né, nesse processo dessa busca do autoconhecimento, do entendimento da nossa existência. Mas nós continuamos então na próxima semana, não é? Nesse ponto em que André Luiz finalmente ele começa ali a lembrar de Deus, a lembrar, como ele diz, do autor da vida, do Criador, não é? Que Deus nos acompanhe hoje e sempre.